Troca de Papa, 1º de outubro de 2021. Encontro dos delegados da obra nas regiões. Margarete Carran, contribuição do carisma da unidade para uma espiritualidade sinodal. Carissimi e carissimi tutti. Caríssimas e caríssimos todos, ainda está muito viva no meu coração a fortíssima experiência de comunhão vivida no recente encontro ecumênico dos bispos, que se revelou uma verdadeira inspiração e deu tantos frutos, com uma profundidade de partilha que anulou distâncias e nos fez sentir reunidos no único corpo de Jesus, seja quem estava presente como quem participava pelo Zoom. Uma experiência de luz que se estendeu também na audiência com o Papa Francisco. Deus está agindo e nos guia, dando esperança, fazendo ecoar a consonância de pontos de vista e de preocupações que unem aqueles que têm responsabilidades nas igrejas, a fim de responder com a vida do Evangelho às necessidades e expectativas da humanidade de hoje. Como vocês sabem, o Papa Francisco promulgou o novo sínodo, que se realizará em outubro de 2023 com o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Isso significa abertura ao diálogo e conversão às relações fraternas em todos os níveis. No documento preparatório, vi o quanto as feridas do mundo atual interpelam. Luto, desigualdade, perseguição, sofrimento, e que o desejo é tratar essas fraturas ouvindo o grito dos pobres. Foi uma alegria ver quanta sintonia existe com o nosso documento da Assembleia, com os 1000 semblantes de Jesus abandonado que todos nós descobrimos em todas as latitudes. Torna-se cada vez mais evidente que existe uma graça neste convite urgente a se abrir à sinodalidade para que se torne o novo estilo da Igreja. E pensei o quanto devemos levar mais a sério esse apelo e colocá-lo em prática, visto que recebemos o carisma da unidade. Sei que em vários países foi pedida a colaboração de vocês. Isso expressa a confiança que se tem no movimento e em Chiara, que se deixou guiar por Deus para promover uma espiritualidade de comunhão, a vida com Jesus no meio, na dinâmica das relações caracterizadas pelo modelo trinitário. Folheando esse documento, fiquei impressionada com uma afirmação inicial decisiva que ressoa como uma tomada de consciência. Diz assim: para caminhar juntos, é necessário que nos deixemos educar pelo Espírito para uma mentalidade verdadeiramente sinodal, entrando com coragem e liberdade de coração num processo de conversão. É um apelo a descobrir o rosto e a forma de uma igreja sinodal, em que cada um tem algo a aprender. Assim diz o documento: povo fiel, colégio episcopal, bispo de Roma, cada um à escuta dos outros, e todos à escuta do Espírito Santo, o Espírito da verdade, para conhecer aquilo que ele diz às igrejas. Fiquei impressionada com esta visão tão clara e fundamentada nas Escrituras, que indica a verdadeira maneira de nos relacionarmos para dar lugar ao Espírito Santo. Uma visão que envolve povo e hierarquia e requer, sem dúvida, conversão e vigilância contínua, e se abre, por sua própria natureza, ao diálogo e ao caminho ecumênico. Isso inclui, continua o documento, o chamado a aprofundar as relações com as outras igrejas e comunidades cristãs com as quais estamos unidos mediante o único batismo. E prossegue: a perspectiva de caminhar juntos é ainda mais ampla e abrange toda a humanidade, da qual compartilhamos as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias.
Uma igreja sinodal, portanto, valoriza a variedade dos dons. Entre os pontos temáticos a serem explorados, lemos que o diálogo com os demais cristãos ocupa um lugar particular no caminho sinodal e nos convida a refletir sobre o tipo de relacionamentos que temos com os irmãos e as irmãs das várias confissões cristãs. Foi interessante ler isso. A que âmbito se referem? Quais frutos colhemos desse caminhar juntos? Quais são as dificuldades? Colocar-se em caminho sinodal realiza uma igreja em saída, com as portas abertas. De certa forma, este é o contexto do documento preparatório que já foi publicado. No dia 1º de julho, quando fui convidada por Sua Eminência o Cardeal Mário Grech, secretário-geral do Sínodo dos Bispos, para uma jornada de estudo com responsáveis de 20 carismas, entre ordens religiosas e movimentos eclesiais, vivi uma experiência muito enriquecedora. Pediram-me que ressaltasse a contribuição que o carisma da unidade pode oferecer à espiritualidade sinodal. Confesso a vocês que experimentei alegria, mas ao mesmo tempo o temor de Deus. Senti a necessidade de me recolher, de me confrontar com focolarinas e focolarinos teólogos e especialistas em eclesiologia para compartilhar, mas principalmente para viver com um radicalismo renovado, porque se tratava de escutar o Espírito Santo e voltar às raízes de tudo aquilo que Deus doou a Chiara. Neste trabalho de aprofundamento para fazer um dom aos outros, se manifestaram a mim com nova luz os recursos formidáveis contidos no patrimônio do ideal. Desejo partilhar com vocês os pontos centrais que apresentei também aos bispos efesinos, para que sejam uma inspiração para a vida da obra e nos acompanhem nestes anos de preparação ao sínodo. Primeiro,